Que bom, Camilinha, poder estar orando por ti nessa noite, filho. Amém. Você sabe que a gente tem um amor sincero por você, pela tua mãe, pelo teu pai, hoje pelo teu marido, pela tua filha. E eu estava conversando nos assuntos ali com o Richard, na hora das saudações, e ele vai comentar contigo o que eu falei com ele, tá? É assunto que pega, é assunto que eu falei com ele que interessa para o casal, tá? E deixa Deus te usar. Quem está feliz que a Camila vai pregar? Levanta as mãos em direção a ela agora e abençoa ela. E pede que Deus venha usar ela para falar contigo. Paizinho, nessa noite tão alegre, tão honrada, tão feliz, que eu estou aqui, Pai, tremendo as minhas carnes. Porque, como disse o irmão Michel, a presença de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. Os olhos do meu Senhor estão olhando para cá. Usa Camila por causa da minha alma, da minha vida, Pai. Em favor da nossa vida nessa noite. Para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. E todo mundo louva o meu Deus com palmas. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vou convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando o presbítero Moisés me convidou para pregar, eu de imediato aceitei, porque eu sempre conversei com Deus e quando eu voltasse para a casa dele, eu não ia nunca mais negar aquilo que ele tinha para minha vida. Então, quando o irmão me convidou, eu logo aceitei. Só que eu não tinha nada assim no meu coração, não tinha nada em pensamento. E entrando também na palavra, eu venho de um tempo que coisas que eu orava aconteceu, desejos que eu queria, sonhos que eu queria, aconteceu na minha vida. E graças a Deus, Deus ainda continua me sustentando. Mas hoje eu me encontro num tempo que sonhos que eu tinha, eu já não tenho mais. Desejos que eu tinha já não fazem mais parte daquilo que eu quero para minha vida. E isso tem me confrontado, tem mexido comigo. E quem sabe hoje você se encontra nessa situação. E eu venho hoje aqui falar com essa palavra que Deus ele está no controle. Que a gente tem que confiar que Ele está no controle da nossa vida. E voltando no assunto que eu estava falando de aceitar pregar, eu não tinha nada no meu coração, nada na mente, e eu estava no meu trabalho, voltando do almoço e conversando com Deus assim, mentalmente, um assunto particular, e veio essa palavra que falou comigo, que tudo tem um tempo determinado. E eu quis trazer ela aqui porque quem sabe alguém está passando por um momento, e eu não venho só falar de
E Deus, como Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele faz, às vezes, a gente tem que voltar lá no processo e entender quem somos. Que somos filhos de Deus e temos que agir como Ele gostaria que a gente agisse, mas não como nós pensamos que temos que agir. Muitas vezes queremos que tudo aconteça conforme a gente quer, o nosso desejo e a nossa vontade. Mas Deus, Ele trabalha no tempo certo. O homem, ele se apressa, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele prepara o caminho. E Salomão nos ensina aqui que existe um tempo determinado para cada fase da nossa vida. E Deus, Ele conhece o fim e o início para todo o processo. Nem sempre a gente entende o processo que estamos passando, mas precisamos confiar que Ele está com o controle na mão. Tudo na nossa vida exige um processo para a vitória. Às vezes a gente sofre com isso, porque às vezes queremos tanto algo que Deus permite a gente ter, mas sem o processo. E às vezes não sabemos nem como agir quando essa vitória vem. Eu lembro que o pastor presidente, o Moisés, ele disse: quem quer vitória? Todos nós, inclusive eu, a gente ergueu a mão. Mas ele também disse: se você quer vitória, você vai ter luta. Porque a vitória que Deus prepara pra gente, a gente precisa estar preparado para ter ela. Glória a Deus! Às vezes eu coloquei aqui que eu falo de mim, mas nós, a igreja, queremos colher sem plantar, mas Deus, Ele honra o processo. Há momentos difíceis, mas também haverá dias alegres. E nem todas as batalhas que a gente enfrenta têm resposta. Vou dar um exemplo. No trabalho, às vezes, o nosso gestores pede algo que a gente tem que entregar. E se fosse assim, seria muito mais fácil se ele faz ali, vai aqui, pega isso. Mas não é assim. Ele pede e a gente tem que entregar o resultado. E assim é com Deus. Às vezes Ele não nos responde porque Ele está nos olhando como a gente passa pelo processo. Às vezes Ele silencia para depois nos exaltar. E isso é difícil. Quando Deus Ele atrasa nos nossos olhos, Ele está organizando algo perfeito, que isso não saia da nossa cabeça hoje, que Ele está organizando algo perfeito para nós, muito maior, e que a gente acha que é atraso, que a gente acha que está demorando, mas Ele está no controle de tudo. Se hoje você está vivendo um tempo difícil, continua firme. Quem entende, eu escrevi aqui, quem entende o tempo de Deus, aprende a descansar enquanto espera. Essa frase me marcou muito, porque quando a gente entende o tempo dele, a gente descansa a espera. A espera, ela fica mais leve, e para isso a gente precisa estar conectado com Deus. A gente precisa, e isso exige, obrigada, irmão, estou um pouco nervosa. Isso exige, não vou falar, oração. E isso faz a gente ter algumas renúncias na nossa vida. Mas é necessário para que a gente possa obter a vitória lá na frente. Não questione o processo, apenas confia no Deus que tem o
controle do tempo. A gente não tem o controle do tempo, mas a gente serve um Deus que tem o tempo nas mãos dele. E a gente precisa confiar nele. Eu entrego essas palavras nesta noite. Obrigado, Deus abençoe você também. Nós ouvimos uma palavra poderosa. Eu não vou acrescentar nada, eu só quero louvar a Deus pela vida da Camila. Eu estou muito feliz hoje por tudo que nós vivemos ontem, foi glorioso. O que Deus tem feito, como Deus tem agido. E sábado da ceia, nós estávamos lá na sede, um missionário pregou, e eu